você, como o Hércules disse, e o Alexandre Silvestre muito bem falou na matéria dele, você é um milagre. E você é uma inspiração para muitos jovens que estão todos os dias lutando, saindo de casa às 5 da manhã, como a gente vai até fazer uma reportagem especial aqui no Gazeta Esportiva para mostrar, pegando trem, pegando ônibus, andando a pé, até conseguir chegar para jogar, né? Tanta gente batalhando. Então, conta um pouco dessa sua história. Você tem uma origem muito humilde, né? E aí você conta pra gente toda a sua história e fala dessa parte da sua família, do seu pai, da sua mãe. Por favor, Rony. Bom, a minha história é bem longa, assim, se tiver tempo, assim... Temos até às 11, são 10h13, vai. Tem até às 11 para você explicar a tua vida. Esta é a sua vida. Como diria meu avô, né? Esta é a sua vida, Rony! O J. Silvestre. Bom, eu saí do interior muito cedo, eu tinha... na época, vou contar um pouquinho da minha história no começo, como foi bem falado no vídeo ali, a gente muitas das vezes não tinha nem pasta para escovar dente, não tinha o que comer, e na época nós éramos uma das famílias mais pobres do interior, nós morávamos numa casa de barro e a casa não tinha colchão, não tinha parede, mas não tinha janela, não tinha porta. E era uma das mais pobres do interior. Que a minha cidade ela fica uns 20 a 30 minutos do meu interior, que é a Vila Quadros, né? É a minha primeira vila da minha cidade. Uhum. E eu saí de casa muito cedo. Na época minha mãe separou e a gente foi morar com o nosso avô, né? E a minha mãe, na época, arrumou um marido, foi morar com o marido dela e ela ajudava a gente como podia, né? E a gente passou a morar com nossos avós e, na época, a minha avó faleceu, que cuidava da gente, que ela tinha aposentadoria, botava comida na mesa e a gente passou a ficar com meu avô. Só que meu avô não parava muito em casa na época e nós passamos a morar, somos em 5, né? Eu tenho 4 irmãos e a gente passou a morar com nossos avós. E na época a minha avó faleceu, aí meu avô saiu meio que de casa, aí nós ficamos com meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho, ele teve, eu sempre falo que era ele para ser o jogador e era eu para estar seguindo o passo dele, que na época ele era bom de bola, só que não tinha ninguém para investir nele, né? E eu sempre falo também que quando eu vi ele jogando, as pessoas iam dos interiores mais próximos buscar ele para jogar, e aquilo, eu achava muito legal. Os caras vão vir, tipo, às vezes a gente estava na roça capinando e aparecia um cara lá do nada, assim, eu vim te buscar para jogar. Bora. Como ele chama? Robson. O Robson. E todo mundo do interior, às vezes eles fazem uma seleção dos outros interiores da cidade, né? E vinham buscar ele para jogar, e aquilo ali meio que ficou nítido, assim, que eu falei, eu gostei disso. Eu gostei disso. E aquilo fiquei na cabeça. Só que ele teve que cuidar da gente muito cedo, ele teve que ser, né, o homem da casa ali, ele teve que botar comida pra gente, ele arrumou mulher e também nasceu o primeiro filho dele, e ele teve que ser, né, já era pai da gente e depois teve a família dele. Aí depois a minha mãe voltou, né, separou do ex-marido dela lá e voltou para morar com a gente. E foi a maior felicidade da nossa vida, foi ter a nossa mãe de volta. E aí você já tinha quantos anos, Rony? Na época eu tinha 12, 13 anos. E ela voltou, foi a maior felicidade eu acredito para mim, da minha vida, porque às vezes a gente ia na escola e às vezes tinha Dia das Mães e a gente não participava porque não tinha, que tinha que estar pais presente. E era a maior tristeza das nossas vidas. E eu acredito que, poxa, às vezes você acaba
né, quando sua mãe volta, assim, você tem aquele privilégio de ter ela por perto, e a gente acolheu ela com todo o amor, com todo o carinho, e se reúne de volta, né, na época a gente não tinha muito contato com nossos pais, com meu pai, no caso, e depois ele passou a ter contato com a gente, né, e aí, pai, como é que tá? Porque a gente queria saber, a gente queria ter os nossos pais de volta, Claro. né, pelo menos contato, pelo menos... Aí depois ele apareceu de um tempo e a gente fez a festa, fomos para casa dele, fizemos uma festa lá, e a gente passou a ter contato com ele de novo, a conviver com ele. Na época eu tinha 13, 14 anos, e hoje, graças a Deus, nós temos uma relação muito boa, né? Hoje minha primeira venda, eu construí a casa da minha mãe. Lá no Pará? Lá no meu interior. Tá. Eu tive o privilégio de deixar ela bem, graças a Deus. A minha primeira venda não quis nada pra mim. Construí a casinha dela lá, deixei ela tudo chique, que ela fala. É casinha ou é casona? Uma casinha. Uma casa boa. Uma Uma casa boa, estabilidade é. Ela merece. Que é uma mulher guerreira também, que ajudava a gente da melhor maneira possível. E na época que eu saí de casa, eu ia fazer 16 anos, eu falei, mãe, eu vou para Belém. Um rapaz que me levou para Belém para fazer teste. E eu falei, vou para Belém. Ela falou, tem certeza que você quer isso? Eu falei, quero. Tem que arriscar. Ou eu dou ou ser jogador, na época tava na época do Neymar, tava naquele negócio de, pô, o Neymar tá bem novo e tal, tá virando profissional na época. E você cria uma expectativa, porque eu fiquei com aquilo na cabeça, poxa, todo mundo do interior vem buscar meu irmão e eu quero ser igual a ele. E na época eu comecei a jogar no interior, comecei a jogar por lá e me destaquei. E aquilo que eu queria, e eu vi que realmente, poxa, que você bota uma coisa na cabeça, se você quer, você consegue. Olha só. E aquilo aconteceu. Mas só como quando se trata de interior, às vezes a diversão lá é festa, jogo, aquela coisa que você tem no interior. E eu queria aquilo pra mim. Aí, no decorrer do tempo, as coisas começaram a acontecer, eu comecei a me destacar, comecei a jogar no time do meu irmão lá, e a galera viam, me chamavam para jogar. E cara, eu rodei todo o meu interior praticamente, aqueles interiores por perto ali eu rodei todo. E foi onde eu me destaquei, né? No time do meu irmão até Grêmio da Vila Quadros lá, tem até hoje, ele que comanda lá. Hoje tem todo final do ano a gente faz um campeonato lá que é o do meu irmão, que é o do Grêmio lá. Ele Você ajudou continua... ele, não? Você ajudou ele? Sim. Ele continua também trabalhando com futebol? Ele trabalha no futebol? Bom, meu irmão não trabalha com futebol, né? O meu irmão, ele trabalha lá na comunidade, né? E ele tem um time. Foi o time onde eu comecei, né? Que é o Grêmio da Vila Quadros. Grêmio da Vila Quadros. Todo ano eles fazem a camisa e eles mandam pra mim. Que cor que é? É azul mesmo. É o mesmo, do Grêmio mesmo? É tipo um Azul símbolo e do branco. Grêmio, aí só que tem Grêmio da Vila Quadros. Ah, que legal. Mas é, tipo, aonde foi eu comecei, tipo, a minha casa é aqui, o campo é aqui do lado, dá 2 passos e eu tô dentro do campo. Quintal de casa. E graças a Deus eu procurei estabilizar toda a minha família, né? Todos os meus irmãos são... E você fazia esses jogos de futebol assim, né, que você ia jogando, mas você trabalhou como motoboy, como o Silvestre falou, você trabalhou como pedreiro, tudo sempre trabalhando, fazendo alguma coisa e futebol, é isso? Sim, eu sempre trabalhei na roça quando eu morava no interior, né? A gente sempre trabalhou na roça, né? Como vocês viram ali fazendo farinha, a gente fazia muito aquilo e se virava como podia, né? E na época que eu fui para Belém, eu achei que seria bem fácil assim, conseguir alguma coisa, mas foi uma das coisas mais difíceis da minha vida, que primeiro foi ficar longe da minha mãe, passar o aniversário meu e passar o Dia das Mães longe da minha mãe. Foi uma das coisas que me motivou mais a querer algo para minha vida, né? E eu sempre falei que ali eu estava ali por eles. Eu saí muito cedo de casa porque
eu tinha que dar algo melhor para minha família.